Olá! Terminou no Mineirão em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0 e a cara é boa. Quem já me viu em outros empates aqui, normalmente a cara não é boa, mas hoje é, porque as circunstâncias permitem que a gente fale bem do empate de hoje. E isso já foi mencionado em alguns vídeos aqui. Por exemplo, se a gente for pegar pelo lado negativo, esse foi o oitavo empate do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o que é muito ruim, né? Em termos de desempenho para contagem de pontos, se a gente pensar no aproveitamento geral, apesar de que não é dos piores o do São Paulo, mas 8 empates são muita coisa, é um número muito grande de empates. Só que a gente tem que lembrar que parte desses empates aconteceu em situações onde eles não deveriam ter acontecido. Por exemplo, empatar com o Ceará em casa, inadmissível. Empatar com o Juventude em 0-0 em casa, horroroso. Horroroso. Empatar com o... Esse jogo é sempre muito difícil de falar, mas eu vou falar, vai. Tal a superioridade do São Paulo naquele dia, em 1-1 com o Corinthians lá em Itaquera, porque o São Paulo mandou por completo no jogo e vencia e poderia ter tentado manter a vitória. Então são 3 resultados de empate aí, por exemplo, que não deveriam estar nessa conta. Se você tira esses empates e os transforma em vitória, são 5 empates do São Paulo para 8 vitórias. Seriam 24, seriam 29 pontos. São Paulo ia estar com o mesmo número de pontos que o Corinthians hoje, né? Mas ok, faz parte. Faz parte, fazer o quê? O empate faz parte. O empate que faz parte, que pode ser, digamos assim, valorizado, é um empate como o do jogo de hoje. Dentro do Mineirão, contra um time que é muito forte em casa, contra o atual campeão brasileiro, que manteve a sua base. E o São Paulo muito esfacelado, porque a gente tem que sempre lembrar, o São Paulo tem quase 10 jogadores fora de combate porque estão no departamento médico, mais os suspensos da rodada anterior. Então, Luciano, Rodrigo Nestor, Diego Costa, quem mais que não veio aí? São jogadores, Gabriel Neves, são jogadores que não atuaram hoje porque estavam suspensos, mais aqueles que não têm condição de jogo, né? Gabriel Sara, que está sendo negociado, mas ainda entraria em campo pelo São Paulo, Nicão, que quase foi, mas não foi, Andrés Colorado, que não saiu do departamento médico ainda, Alisson, que ainda está machucado, só aí são 4 jogadores que eu citei. Então, e o São Paulo perdeu o Reinaldo no começo do jogo, o Reinaldo que começou bem a partida, porque arrebentou o músculo lá, até precisa ver quando é que ele vai conseguir voltar. Nesse cenário de muita dificuldade para montar um time, teve muita brincadeira na semana até de que você chegava lá no CT do São Paulo com chuteira e camisa, você ia para o jogo. E o Rogério Ceni teve que montar um time com Thales Costa, que é um jogador que ele pouco usa em partidas inteiras, ainda mais dessa magnitude. E ele jogou quase o jogo todo. Com o Rafinha e Igor Vinícius. O Rafinha sendo mais zagueiro, mas atuando ali também pela lateral direita. E o Igor Vinícius mais do meio para frente. Teve que lançar a mão do Wellington porque o Reinaldo se machucou. Não tem o Arboleda machucado, não contei o Arboleda naquela lista, né, de 9. E o Léo também tinha sido suspenso. Então ele teve que montar a zaga com 2. Um deles, um jogador que chegou agora das categorias de base, mas que é muito bom, o zagueiro Luizão. E com esse time o São Paulo foi ao Mineirão e fez o seguinte na partida de hoje. Impediu as chegadas fáceis do time do Atlético Mineiro. Cercou o que pôde pelos 2 lados. Cercou o que pôde pelo meio. Atrapalhou bastante a atuação do Hulk. O Hulk precisou sair da posição de conforto dele entre o lado esquerdo e a entrada da área ali pela meia esquerda para se mandar lá para o lado direito para fazer a ponta para ver se ficava mais livre. Até conseguiu ficar. Só que aí a armadilha é que quem ficou no meio também sofria com o bloqueio que a zaga São Paulina fazia ali. Mais um detalhe, o São Paulo não foi retrancado, não foi para se defender. O São Paulo montou as suas 2 linhas de 4 jogadores para dificultar a passagem do Atlético, e quando tinha a bola, aliás, o São Paulo fez um número de desarmes grande hoje, no primeiro tempo, em parte do segundo tempo também. O São Paulo ia à frente, o São Paulo não abdicou de atacar, procurou criar situações, foi perigoso em alguns momentos do jogo,
Bom, o jogo termina com 10 finalizações do Atlético contra 6 do São Paulo, sendo que as 6 do São Paulo foram no gol. E as 10 do Atlético nem todas foram no gol. Algumas foram finalizações que passaram com a bola torta ou passaram um pouquinho longe. E o Rogério montou o time de forma muito inteligente para ocupar os espaços que o Atlético constantemente deixava atrás da sua linha de defesa quando tinha a bola. Ao fazer bem o bloqueio e desarmar, o São Paulo encontrava espaço para atacar. Mas aí, claro, você tem que lembrar que não estão todos os titulares da equipe, o Patrick estava muito cansado, e você tem o Júnior Alonso e o Igor Rabelo fazendo uma boa partida aí. E o Everson, que é um bom goleiro também. Então isso também dificultou a chegada ao gol do São Paulo. Mas o São Paulo tentou e tentou muito. E teve muita luta dos seus principais jogadores. Eu vou fazer uma lista aqui. O Caleri foi um lutador o jogo inteiro. Por causa dele, o São Paulo conseguiu segurar muita bola lá na frente. O Patrick estava visivelmente mais cansado por causa do número de atuações em seguida. Mas ele foi o jogador que deu muito trabalho ali pelo lado direito da defesa do Atlético. O Wellington, ele que joga sempre muito mais à frente, jogou mais preso hoje e deu conta do recado. O Pablo Maia, que vinha sendo criticado e com razão por atuações mais fracas nos últimos tempos, fez uma grande partida, se antecipando, desarmando e tocando com qualidade para os jogadores que iam armar jogadas. O Igor Gomes foi um lutador enquanto esteve em campo. Inclusive, meteu um chute lá que poderia ter sido um golaço, e o Pablo Maia também. O Rafinha, que foi dono daquele lado direito da defesa. O Jandrei, que hoje estava muito seguro no gol, um goleiro em quem eu não confio tanto, mas hoje estava seguro. E para fechar a conta, uma monstruosa atuação de Miranda e Luizão. Detalhe, o Luizão que eu sempre achei um pouco parecido com o Miranda no jeito, né? Na passada, na forma de se colocar em campo e tudo, até o porte físico lembra um pouquinho. Só que ele é um menino de 20 anos de idade, 19. O Miranda é um senhor de 37. O Miranda está jogando no limite da sua condição física. O Luizão está com condição física para dar e vender. E os dois fizeram uma partidaça. Um cobrindo o outro, com o Luizão se antecipando para dar o primeiro combate e o Miranda sempre muito seguro na hora de sair dali, desarmando por baixo, desarmando pelo alto, soberano dentro da área, tocando certo para tentar ajudar a armar contra-ataques. Então, o São Paulo fez uma atuação muito digna se a gente pensar que quando o jogo começou, a perspectiva era de uma derrota até fácil. Né? Claro que ganhar seria muito melhor, mas acho que a forma como o São Paulo atuou nesse 0-0, com tanta dedicação, enaltece o time e enobrece o resultado e dá ao Rogério Ceni condição de respirar um pouquinho mais para armar um time para pegar o Palmeiras na quinta-feira pela Copa do Brasil. Me parece que com um pouquinho mais de opções, vamos ver o que vai ter aí. E acho até que a receita do jogo de hoje é muito boa para o jogo de quinta, de tentar bloquear ao máximo a chegada do Palmeiras. Na minha visão é até mais difícil do que bloquear as chegadas do Atlético Mineiro, mas é uma receita de bolo que foi dada aí. O São Paulo já está com 1-0 a favor. E domingo tem o Fluminense no Campeonato Brasileiro em casa. Esse deve ser um grande jogo na minha visão, porque são dois times que têm o mesmo tipo de vocação ofensiva, de marcação já no seu campo de ataque. Vai ser um belo jogo e o São Paulo tem chances reais de vencer também, mas é um jogo até perigoso. Então o São Paulo não morreu em Minas, também não deu pulos à frente, mas está ali, numa posição intermediária que dá para recuperar depois. O que vale é que a atuação foi muito digna, acho que especialmente os dois zagueiros merecem aplausos da torcida, reconhecimento pela grande partida que fizeram. Notas rápidas, eu acho que foi pênalti do Miranda no Hulk, e o Hulk tem razão em reclamar. O VAR entendeu que não, ou se chamou o Daronco, resolveu não ir. E no outro lance que o Atlético reclama pênalti, não foi nada, braço em posição normal, natural, a bola apenas bate e não acontece mais nada ali. Não gosto muito de falar de polêmica de arbitragem, mas é como teve um desespero total ali por parte dos jogadores do Atlético, resolvi contar. Aquele lance do Igor Rabelo com o Miranda é ridículo, aquilo acontece. O jogador abraça o outro para tentar chegar na bola e ele desequilibra, o Miranda tira o braço, não tem nada de pênalti ali. Então é isso, gente. Vamos aguardar agora a Copa do Brasil na quinta-feira. Jogaço contra o Palmeiras. Jogaço no Brasileiro domingo contra o Fluminense também.
e depois, quem sabe, um respirinho. Não, não tem, né? Tem Internacional depois. Coisa não tá fácil para o São Paulo, não. Mas enfim, fim de turno muito agitado e o time, mesmo com dificuldades, conseguindo se segurar. Gostei e até a próxima, hein, pessoal?